Oi, então, quero contar para vocês uma outra cura. Outro dia eu estava pensando, eu acho que já está terminando os testemunhos. E é claro, eu quero incluir aqui nesse Atos 29, que outras pessoas comecem a contar também as curas que têm vivido, visto o Espírito Santo fazer. Mas como eu estou misturando os testemunhos com um pouquinho de ensino, com aquilo que eu tenho aprendido, né? Então Deus tem me lembrado de mais alguns, dentro daquilo que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, seria sobre maldição. Maldição, existe esse termo maldição hereditária, né? Então muitos dizem, não, mas não existe, não acontece, Jesus já levou tudo na cruz. Na verdade, eu não sei, eu não sou uma expert na Bíblia, né? Mas eu não lembro assim de ter lido maldição hereditária na Bíblia. O que a Bíblia fala é que Deus, quando se revela para Moisés, que ele diz que visitaria as iniquidades, né? Que são os pecados. Iniquidade é como assim, o lixo do pecado, é o restante, é o que fica nas gerações, né? E a palavra maldição, Jesus fala tá em Isaías 53, ele diz que ele levou sobre si as nossas maldições. Mas o que eu gostaria de falar aqui, né, no meu entendimento, é que a maldição, ela existe, mas ela não é só hereditária. Algumas coisas que nós fizemos também geram maldição, né? O pecado, tudo é pecado, mas aí tem transgressão, que é o quê? Um pecado que se comete transgredindo uma lei, sendo uma lei de Deus ou uma lei de uma autoridade, né, digamos assim, no nosso país, uma lei federal, alguma coisa assim, até, por exemplo, uma lei que está ali, uma plaquinha, não pise na grama. Isso é uma lei, é um regulamento. Aí a pessoa vai lá, pisa do lado da plaquinha e tira uma foto. Né? Quantas fotos a gente vê assim? Então, ali é uma transgressão, porque foi transgredida uma lei. Eu estou usando um exemplo bem pequenininho, né? Mas existem diferenças entre pecados. Eu não sei quais que geram maldição, mas a maldição, ela existe, né? E tem coisas que, por exemplo, tem pecados que a gente peca contra uma pessoa, assim, um devedor, não paga uma conta, né? Aí a gente, Deus vai lá e ilumina a gente que está errado, tem que pagar aquela conta, a gente vai lá certo com aquele credor, pede perdão para Deus, mas Deus perdoa, mas aí tem também aquele credor e ele não vai ficar satisfeito com o sangue de Jesus. A gente não pode dizer lá, eu já me arrependi, que eu devo para você, pedir perdão, Deus me perdoa, está tudo bem. Não, Deus vai perdoar, mas Ele vai querer que a gente vá lá acertar a dívida, né? Só que tem dívidas, tem coisas que não tem como acertar. Por exemplo, alguém mata alguém. Eu já levei para Cristo uma pessoa que tinha matado 2 pessoas. E eu tenho certeza no meu coração que ele foi perdoado, só que ele não tem mais como restituir essas vidas que ele tirou, né? Então, aí nesse caso ele gerou sobre a vida dele uma maldição e a pessoa precisa confessar e pedir perdão e crer, né, que Jesus levou sobre si o perdão do pecado dele e também a maldição. E alguns desses pecados ou culpas que são hereditárias e que nos alcançam, né? Eu sei que muitos ensinam não existe, mas assim como todas as coisas pela obra de Cristo, que é completa, não faltando nada, nós precisamos tomar posse, pedir perdão, tomar alguma atitude, né? E assim, ao meu ver, é a maldição que vem e a culpa hereditária, digamos assim. Eu acho essa colocação melhor, né? Porque lá no livro de Ezequiel, os israelitas falam, mas como? Os pais comeram uma uva verde e agora é o nosso dente que vai se embotar? Embotar quer dizer travar, né? Quem já comeu uva verde sabe como é que trava assim a gengiva, os lábios, os dentes. E aí Deus falou, não, cada um pelo seu pecado. Só que quando há um pecado de geração, por exemplo, um quadro na família, dificilmente as pessoas daquela geração se escapam, porque é uma coisa às vezes praticada na família, aquilo se aclimatiza, né? Então é fácil o filho ou a filha repetir e praticar o mesmo pecado. E muitas vezes é uma força, né? Tem coisas que são fracas, mas coisas muito fortes, que dificilmente as pessoas conseguem se livrar. Então, para isso, Jesus, na sua graça, no seu infinito amor, né?
ele levou sobre si as maldições. Então o castigo que nos traz a paz, foi colocado esse castigo sobre ele, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, restaurados de tudo. Então ele levou sobre si transgressões, pecados, iniquidades, tem uma lista, inclusive as dores, a gente vai falar, vou trazer alguns testemunhos aqui para falar sobre isso outro dia. Mas enfim, com isso agora eu vou contar o testemunho. Nós oramos por uma pessoa num treinamento, assim, né, em treinamentos é muita gente, oramos com imposição de mãos na fila, e a pessoa, às vezes, geralmente eu gosto de pedir testa, né, senta, levanta, se mexe para tomar posse do testemunho, não é testar Deus, mas receber. E ela saiu bem dali. No outro dia, como continuei naquela igreja ali uns dias, ela voltou, né, e eu vi aquele olhar já apreensivo, eu pensei, alguma coisa voltou e ela tá nervosa, né. Mas enfim, quando nós ministrar, eu perguntei para o Senhor o que houve aqui. E ele disse para ministrar a ela sobre maldição, e era algo hereditário, de alguma coisa que já vinha pelos seus familiares, né? Daí eu fiz algumas perguntas e constatamos o que era. Não vou contar detalhes, não quero expor essa pessoa, mas enfim, depois de confessado e também renunciado, e pelo menos na intenção, vou sair disso, ela foi completamente curada. E aí depois sim, eu não posso dizer que vi essa pessoa muito tempo depois, né? Mas ela disse que agora sim foi uma diferença. Eu senti um peso, eu vi um peso saindo de mim, e agora está muito mais aliviado as costas. E realmente testamos e aquela dor, aquele peso, né, foi embora. Então é isso, né? A maldição existe, nós podemos pecar em alguma coisa, amaldiçoar nossa própria vida. Nós podemos, através do pecado que gerou maldição dos antepassados, recair sobre nós, né, porque acabamos praticando. Se não praticar, não, né, Deus é justo, ele diz que, tanto é que ele fala em Ezequiel, o dente de cada um que comeu o negócio é que vai se embotar, né. Mas enfim, quando a Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as maldições, é por isso que a gente consegue ministrar e as pessoas conseguem se libertar, porque tudo é ação de Deus, não é nada porque eu orei assim, porque eu orei assado, né? Mas a pergunta é também, por que nos tempos de Jesus ou nas curas ele não falou assim nisso ou naquilo muitas vezes? A gente precisa considerar, né, muito interessante, que no livro de Lucas, por exemplo, no capítulo 3, vai dizer que o João Batista foi enviado para aplainar os caminhos do Senhor. Então, quando Jesus encontrou muitas daquelas pessoas, elas já vinham com aquele caminho aplanado, elas já tinham passado por arrependimento, inclusive pelo batismo de arrependimento, né, que é o batismo que João batizou antes de Jesus começar as curas. E isso para os israelitas, esse pecado nas gerações, isso para eles era muito claro, né? O público que Jesus estava encontrando e curando na terra de Israel não é o mesmo público que hoje nós estamos encontrando. Então, por isso que às vezes que a gente, como ministério de cura, tem que considerar a palavra como um todo, quer dizer, o que está escrito na palavra de Deus como um todo, e não considerar apenas algumas ações do Senhor, que se a gente for olhar, toda ação dele tem sim todo um passado também, né? Inclusive os lugares que ele mandava as pessoas irem, elas tinham para os israelitas da época um outro significado. Enfim, a minha experiência é essa, né? De que está escrito na palavra de Deus e que algumas pessoas só vão ser completamente curadas ou vão receber essa cura completa e permanecer depois que isso for lhe dado. Essa é a minha experiência, é o que eu quero passar para vocês hoje. Em nome de Jesus, e sempre incentivando a todos a orar por enfermos, e a todos que estiverem enfermos procurar Jesus, porque Ele cura pelo poder do Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo. Amém?